Bom dia! Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 15 de setembro. Hoje comemora-se o Dia do Cliente. E todo comerciante, ou todos aqueles que estão lidando com o cliente, devem saber como tratá-lo, como recepcioná-lo para que ele volte outras vezes. Portanto, parabenizamos a todos os estabelecimentos comerciais pelo bom tratamento, como você recepciona o seu cliente. Opção para a Vida estará logo mais trazendo a segunda parte de mais uma reflexão que nós ministramos em nosso templo. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Oceanos mede com suas mãos, enumera à beira-mar os grãos, poderosos tremem com sua voz. Quem é digno de adoração? O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nome
para o rei, quando ia para a guerra, para o campo de batalha, esse salmo nos mostra que assim como Davi foi encorajado por este salmo, através de todo o histórico do salmo, para que ele fosse enfrentar os inimigos, os adversários de Israel, e ele voltaria vitorioso e prevaleceria contra todas as artimanhas. Nós estamos num campo de batalha, não é uma guerra bélica. O Brasil e o mundo está diante de uma batalha espiritual. É uma guerra espiritual, é um conflito espiritual. Não é só o Brasil, é a Europa, é todas as nações estão vivendo nesse clima de batalha espiritual, de guerra. E nessa batalha, meus irmãos, nós precisamos exercer confiança, dependência de Deus, que está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle divino, ou foge ao controle e ao poder de Deus. Deus está no comando. Amém? Deus está no comando. E eu queria nessa noite, aproveitando e dizer para vocês que nós estamos vivendo numa crise de confiança. O mundo hoje está vivendo numa verdadeira crise de confiança. E por causa dessa crise que nós estamos todos sofrendo, as pessoas estão querendo se agarrar a qualquer tábua de salvação, entre aspas. Qualquer coisa que traga uma certa sensação de esperança, de livramento, as pessoas estão se apegando. E eu vou dizer, estão se apegando até com o diabo. Estão se apegando até com o diabo. E vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês já devem ter ouvido determinadas pessoas se agarrando até e confiando de que Satanás é quem vai lhe dar a vitória. Então nós estamos vivendo numa crise de confiança. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor Deus. Ele se encurva e cai. Nós, porém, levantamos e estamos de pé. Quando nós deixamos de confiar no poder de Deus e na sua palavra, nós quebramos a cara. Vamos só ter danos e prejuízos. Só vamos tirar a conta errada. Ponha isso na sua cabeça. Deixou de confiar em Deus, deixou de depender de Deus e da sua palavra, pode se preparar. Você vai quebrar a cara. Então, meus irmãos, eu queria aproveitar e trazer para vocês, à luz desse salmo, quantas pessoas estão hoje sofrendo, padecendo, porque deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar em carros e cavalos. Eu vou citar aqui alguns exemplos, que se por acaso, isso parecer com a sua história, eu posso dizer que seria uma mera coincidência. Mas no casamento, quando um dos cônjuges perde a confiança no seu parceiro, o casamento está ali fadado a ser destruído. Ai do casal, ai do casamento em que um dos cônjuges desconfie da fidelidade do seu parceiro ou da sua companheira. Ele simplesmente fica vulnerável à ruptura. Quando um amigo se sente traído, por sofrer uma decepção, que toma conta do seu coração, essa pessoa diz, mas como eu fui ingênuo, como eu fui otário, como eu fui besta, como eu fui tão inocente, que confiei tanto em Cicrano e ele me passou a perna. Na hora em que você perde a confiança, você não confia. Os políticos já mentiram tanto e demasiadamente continuam mentindo que dificilmente a gente acredita que eles estejam falando a verdade. Dificilmente. Eu não estou aqui
generalizando, porque a gente sabe que há alguns que merecem realmente o respeito e a confiança, mas uma grande maioria mentiram tanto. Aliás, eles dizem assim: uma mentira sendo contada 1000 vezes, ela termina sendo crida como verdade. Você veja a inversão de valores, como é que está hoje, uma verdadeira, é uma vergonha. Então, por causa disso, nós perdemos a confiança até em políticos que se apresentam como solução para os problemas de uma nação. Isso é um campo de batalha, isso é uma guerra espiritual. Há uma passagem lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 23 a 25, que é digno de nós notarmos, porque isso não é de agora. A Bíblia diz que o próprio Jesus não confiava naquilo que os apóstolos que estavam obrigados a ele, andando diuturnamente, pelo comportamento deles, nem mesmo Jesus confiava neles. Diz aí em João 2, 23 a 25, descreve que os seus apóstolos não mereciam a confiança que Jesus tanto esperava da parte deles. João 2, 23 a 25 descreve o quanto nós somos fracos e falhos em matéria de confiar em Deus e na sua palavra. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, diz as Escrituras, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele mesmo sabia a natureza humana, que é propícia muitas vezes a deixar de confiar em Deus, de depender de Deus e confiar no homem ou em carros e cavalos. Isso acontece, meus irmãos, devido à inversão de valores. A gente não consegue mais confiar quem está falando a verdade, quando Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse salmo tem muito a ver com as nossas vidas em nossos dias, porque nós estamos num campo de batalha, nós estamos num conflito espiritual, é uma guerra espiritual. Essa atitude, meus irmãos, de autoconfiança é sempre perigosa na vida de qualquer pessoa. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Não pense que é o político fulano, ou cicrano, ou beltrano que chegar ao poder, que vai salvar o nosso país, ou vai salvar a nossa nação. Tire isso da sua cabeça. Quem nos guarda, quem nos livra, quem nos protege é Deus. Simplesmente Deus. Somente Deus. Este salmo, principalmente no versículo 8, descreve aqueles que deixam de confiar em Deus para confiar em carros e cavalos. Diz o verso 8, eles se encurvam e caem. Quem confia em carros e em cavalos não tem segurança, porque aquilo em que eles confiam é falho. É falho. Está sujeito a errar. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus fará nos ajudar e para guerrear nossas guerras, segundo Crônicas 32, 8. É o Senhor e não o homem. E é por isso que Jeremias, no capítulo 17, versículos 5 a 8, ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa é a situação daqueles que confiam no seu braço, na sua força, no seu poder. Se o rei Davi tivesse confiado na sua capacidade
como ele seria quem iria prevalecer contra o gigante filisteu. Tinha sido o contrário. O gigante filisteu é quem tinha usado a espada para decepar sua cabeça. Mas ele estava ali lutando contra o Deus dos exércitos de Israel, o qual ele afrontara. Por isso, ele prevaleceu. Mas no mesmo texto aqui de Jeremias, no verso 7 e 8, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vier o calor, mas a sua folha ficará verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Que maravilha, que diferença entre aquele que confia em Deus, que jamais vai se decepcionar, a aquele que confia em carros e cavalos. Ele vai, como diz aqui no verso 9, verso 8, eles se encurvam e caem. Nós temos uma grande arma, meus irmãos, que podemos usá-la. Essa arma é a nossa fé, é a nossa confiança, é a nossa dependência nesse Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que peleja por nós, como ele diz em sua palavra: o Senhor pelejará por vós. Quando Moisés estava para avançar o mar vermelho, o Senhor disse: diga ao povo que marche. E só tinha água para quem estava para se ver livre dos inimigos que vinham no seu encalço. Marchar sobre água, isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa nem imaginária, se pode pensar nisso. É uma coisa que não é inconcebível eu andar por sobre as águas, mas o Senhor disse: diga ao povo que marche. E o Senhor disse: lança a vara sobre as águas. E no momento em que ele lançou a vara sobre as águas, o mar se abriram. Foi como um dique. As águas se tornaram como uma parede de um lado e do outro, e o povo passou a pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor peleja por nós, irmãos, não há muralhas, não há barreiras, não há obstáculos, não há mar, não há tempestade. Lembra-se de Jesus quando estava lá no mar da Galileia atravessando e veio a tempestade? E Jesus então fez com que houvesse calmaria. Acalma-te mar, acalma-te vento, e houve bonança, e todos ficaram admirados. E o importante é o Senhor estar presente conosco, seja na situação em que você estiver, seja mais adversa. Essa arma, meus irmãos, como dissemos, é a fé, é a confiança que devemos exercitar em Deus, em sua palavra, em suas promessas e em Jesus, que prometeu que estaria conosco. Lembra-se que ele disse: no mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Eu tenho que exercer fé. Eu tenho que estar confiante, não em carros e cavalos, mas no Senhor. E aí, meus irmãos, quando o homem não tem essa confiança em Deus, como dissemos há pouco, ele confia em tudo que lhe vem ao encontro. Ele se agarra com tudo que puder, tudo que estiver ao seu alcance. E porque muitos não confiam no poder de Deus, há aqueles que confiam no dinheiro, nas riquezas, naquilo que ele está realmente como se fosse um trunfo. Lá no Salmo 62, versículo 10, diz: não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. E tem muita gente que deixou de confiar em Deus, perdeu a confiança em Deus, e está confiando no poder do dinheiro. Pastor Gerson, de saudosa memória, pregou muitas vezes aqui nesse púlpito, e eu me lembro de ouvir isso muitas vezes. Ele dizia: o dinheiro faz tudo e não faz nada. O dinheiro pode comprar o remédio, mas não compra a cura. O dinheiro pode imobiliar uma casa e tornar uma mansão, mas não compra uma esposa. Uma esposa é esposa. O dinheiro pode comprar uma cama, dizia o missionário Gerson, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar
bens materiais que você possa imaginar que aparentemente promova alegria, gozo, paz e felicidade, mas muitos daqueles que estão no afã de encontrar nestas coisas a paz, a alegria, a felicidade, eles se tornam tão infelizes que muitos deles chegam a dar cabo das suas próprias vidas. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. É isso que nos diz a palavra de Deus. Por a sua fé, por a sua confiança nas riquezas, é o mesmo que está confiando em carros e cavalos. Porque quando o sujeito morrer, não vai levar uma prata furada, não vai levar uma prata de ouro nem de prata. Até a aliança, eu costumo dizer, se ele é casado ou é casada, não vai levar no caixão não, fica, não leva nada, fica tudo aqui. Quantos que estão confiando? Por isso que nós demos o título desse sermão, em quem você pode confiar. Há quem confie nas riquezas, e no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 28, diz: quem confia nas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão. Os justos reverdecerão. Lá no livro de Provérbios 28, verso 26, diz: quem ou que confia no seu próprio coração é insensato. É insensato. Lá no livro de Provérbios ainda, capítulo 29, versículos 25, a parte C, diz: o que confia no Senhor estará seguro. Amém? Estará seguro. E aí, voltando aqui, aludindo, uns confiam em carros e outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus, e nele faremos proezas. Salmos 56, versículos 4 e 11, encontramos ainda o salmista dizendo: em Deus em cuja palavra eu estou perto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Quem me pode fazer o mortal? Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Quantos confiam nos ídolos? É possível que eu esteja me dirigindo até algumas pessoas que estão em casa, e você não abre mão do ídolozinho que você tem, lá no seu oratório, ou no seu santinho, ou na sua santinha, e é nele que você se segura, é nele que você se agarra. Agora eu quero dizer uma coisa para aqueles que assim e pensam. Salmo 115, o salmista diz que os ídolos são feitos pelas mãos humanas, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem nada, pode gritar que ele não vai lhe ouvir nenhuma palavra, tem narizes, mas não cheiram, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles, e tantos quantos neles confiam. Eu quero dizer uma coisa para aqueles que estão em casa, e para alguns que estão aqui nos visitando. O ídolo que você invoca, que você acredita, que você confia, por mais devoto que você seja dele, você vai morrer e ele nunca vai ouvir uma voz, uma palavra sua, nunca, que não tem vida em si. É acreditar em carros e cavalos. Quantos estão confiando em que candidato fulano, cicrano ou beltrano, se ganhar, vai salvar a situação do nosso povo? É Deus quem pode usar esse ou aquele candidato para abençoar a nação, amém? Mas não é o homem em si, não é o homem em si. Sabe o que é que acontece, irmãos? É que a gente às vezes está confiando muito no indivíduo, muito na pessoa. Mas eu tenho que entender que
Deus usa essa vida ou aquela vida para abençoar. Se houver temor no coração dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher, e ele vai usar ou vai se instrumentalizar dela ou dele, como o pedreiro usa a colher de pedreiro, como o carpinteiro usa a ferramenta de trabalhar na carpintaria, como o médico que usa o bisturi na hora de cortar o paciente para fazer a cirurgia. Esse homem ou aquele homem, ou aquele candidato ou essa candidata, vai ser como um mero instrumento nas mãos de Deus para abençoar o povo, porque há temor no coração dele. Quantos que estão confiando na sua capacidade, na sua força, nos bens? Jesus contou aquela passagem do homem que tinha muitos bens, e ele tinha muitos imóveis, e muitos galpões, acumulando muitas riquezas, muita fortuna lá, acumulada. E ele ouviu uma voz à meia-noite, que ele tinha pensado: eu vou destruir esses galpões, vou reconstruí-los para armazenar a minha riqueza, toda a minha fortuna. E aí ele ouviu uma voz à meia-noite: louco, se hoje alguém te pedir a tua alma, que tu tens preparado, para quem será? Para quem ficará? Assim aquele que só pensa nas coisas terrenas e não se prepara para a eternidade, disse Jesus. Salmo 71, versículo 5. O salmista diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Amém? Essa era a experiência do salmista. Salmo 84, versículo 12. O Senhor dos exércitos, ó Senhor Deus dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. E para terminar, no versículo 9, ele diz: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Sabe o que é que ele está dizendo nessas últimas palavras do Salmo 20, versículo 9? Tranquilidade, segurança, paz e confiança era o que estava no coração do povo. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. O nosso clamor trouxe tranquilidade, segurança, paz e confiança e tranquilidade no coração do povo. Eu acredito, meus irmãos, que quando nós invocamos o nome do Senhor, seja em qualquer que seja a circunstância, a adversidade, o problema, a luta, a batalha, a guerra, nós vamos nos sentir tranquilos e seguros, ainda que nós não prevaleçamos contra aquela adversidade. Nós vamos nos sentir seguros, tranquilos, com paz. Eu estava esta semana ouvindo um determinado irmão que estava numa grande tribulação, ainda está passando. Ele disse: pastor, o melhor de tudo isso é porque, embora eu esteja passando por todo esse vendaval, eu estou com muita paz no meu coração. A tribulação está grande, pastor. A luta que eu estou enfrentando está sendo eu não sei nem descrevê-la, mas eu estou com tanta paz, pastor. Diga amém. A presença de Deus na sua vida. Eu quero terminar, meus irmãos, aludindo 2 cânticos que nós cantamos muito em nossos cultos. Um deles é um corinho que faz tempo que nós cantamos, que diz assim: conheci um grande amigo, e este amigo é Jesus. Estão lembrados desse corinho? Jesus, Jesus, nele você pode confiar. Jesus, Jesus, nele você pode confiar. Amém? Esse sim, você pode confiar, porque ele jamais vai lhe decepcionar. E um outro hino que nós cantamos dos nossos salmos e hinos: em Jesus confiar.
em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creia, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? Confiança. E aí eu quero terminar, meus irmãos, perguntando: em quem você está confiando? No Senhor ou em carros e cavalos? Quem pode dizer que está confiando no Senhor, fica em pé. Amém? Espero que você tenha sido profundamente abençoado e amanhã esperamos nos reencontrarmos para darmos continuidade à mensagem que nós trouxemos desde ontem. Lembrando a todos que o nosso programa tem a duração apenas de 30 minutos, por isso temos que fazer esta interrupção. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.